Bora lá. Então, vamos lá. Começando o segundo aulão de Geografia. Compartilhar a tela com vocês. Para começar a nossa aula, eu sempre tento trazer alguma coisa que os inspire. Então, hoje eu quero que vocês busquem seu sonho, tá? Buscar esse sonho de terminar esse ano de 2020, que acho que é um sonho para todo mundo, buscar esse sonho de conseguir ingressar na universidade que vocês querem e buscar esse sonho de realizar cada coisinha que vocês planejaram. É tão bom quando a gente consegue realizar o que a gente já planeja, né? Então, busquem sempre, tá? E professora, nesse momento eu não consigo fazer a universidade que eu quero, vou fazer uma segunda opção. Não tem problema, deixa seu sonho lá. Quando você tiver a oportunidade, corre atrás dele, tá bom? Então, é essa mensagem que eu deixo para hoje. E aí, vamos entrar com tudo nos abalos sísmicos, nos vulcões, nas movimentações das placas tectônicas, tá? Então, vamos lá. Tem que retomar, gente. Quais são os 3 movimentos de placas tectônicas? Quando ela se encontra, quando ela se afasta e quando ela só desliza lateralmente. Todos esses 3 movimentos fazem com que a Terra possa ter ou não alguma alteração. Normalmente, os abalos sísmicos, os terremotos, eles acontecem destruições quando eles têm maior intensidade. E aí eu trouxe um mapinha do Brasil para vocês verem que no Brasil também existem tremores e abalos, só que de pequena intensidade. E acontece isso principalmente nas regiões de encontro de placas, logicamente, mas nessa região que é conhecida como Círculo do Fogo. Percebam que ela contorna toda a América do Sul, ela contorna toda a América do Norte e contorna a Ásia e Oceania, Círculo do Fogo. Então, essa região aí é o encontro de placas, e nesse encontro de placas ela faz um movimento de choque. Movimento de choque, movimento que tem para a mesma direção, movimento de convergência. Quando tem um movimento de divergência, que é o movimento em que ela se afasta, esse movimento pode causar tremor ou pode causar, então, o surgimento de novos vulcões. Ou então, simplesmente o alargamento daquele terreno. Porque quando a placa... Eu preciso me ver, gente. Perdão, tá? Quando a placa se afasta e abre espaço, esse magma sobe. Quando esse magma sobe, ele pode formar um novo solo ali. Então, só esse afastamento pode causar aí um distanciamento, um alargamento desse solo oceânico, tá? Então, vamos lá. Retomando as 3 movimentações de placa. Convergir na mesma direção, divergir, afastar. Transformante ou conservante, pode usar os 2 termos. Quando ela desliza lateralmente, ou para frente e para trás, ou para cima e para baixo, tá? São os 3 movimentos que vocês precisam saber. E o que mais que precisa saber, professora? Que a região que mais acontece isso é na região do Círculo do Fogo. Que a região que acontece e afeta o Brasil, preciso do meu lápis, a região que acontece e afeta o Brasil é essa região da América do Sul, no Chile, tá? Então, aqui a gente tem a placa sul-americana, que é a nossa, que se choca com a placa de Nazca. Então, essas 2 placas vocês precisam se recordar, e quando essas placas se chocam, causam grandes terremotos nessa região, mas podem causar tremor no Brasil. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês, como eu achei que eu ia conseguir chegar na semana passada aqui, né?
eu trouxe para vocês essa imagem que é da semana retrasada, dos terremotos que tinham acontecido no dia. Eu acordei cedinho e printei a tela, gente. Então, na terça-feira da semana retrasada, todos esses lugares que têm quadradinhos amarelos são lugares que estavam tendo algum tipo de tremor. Percebam que o círculo do fogo, que aqui está de forma diferente, né? Não estou trazendo ele como principal, ó, é uma parte do círculo do fogo, estava tendo atividade intensa, e aqui é a outra parte do círculo do fogo, atividade intensa. Por que, professora? Choque das placas tectônicas. Então, isso acontece diariamente, vai depender muito da intensidade, mas acontece diariamente porque as placas elas não são estáticas, tá bom? Eu vou voltar numa pergunta que eu separei. Algumas perguntas são de Enem, outras perguntas são de vestibulares externos variados, Unesp, Unicamp, UEL, eu peguei de todos os lugares, tá, gente? Então, eu só não especifiquei de onde que era, mas peguei de todos os lugares. Vou pedir a gentileza que vocês coloquem no chat, pode ser no privado, a respostinha que vocês acham que é, tá? A gente vai fazer só que mais curtinho do que a gente fez da outra vez. Não vou esperar muito tempo. Então, deixa sempre prontinho para vocês responderem, tá? Esse é do Enem. O terremoto de 8,8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste. Buenos Aires moveu-se cerca de 2,5 centímetros para o oeste, enquanto Santiago, mais próxima do local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste e sudoeste. A cidade de Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente. Nesse texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos encontrados são... Aí vocês vão escolher a alternativa e colocar no chat, tá? A. Áreas vulcânicas onde material magmático se eleva formando cordilheiras. Faixas costeiras onde o assoalho oceânico recebe sedimentos provocando tsunamis. Estreitas faixas de intensidade sísmica no contato das placas tectônicas próximas a dobramentos modernos. Escudos cristalinos, onde as rochas são submetidas a processos de intemperismo com alteração brusca de temperatura, e áreas de bacias sedimentares antigas, localizadas no centro das placas tectônicas, em região conhecida como pontos quentes. Coloquem, por gentileza, no chat o que vocês acham. Belezinha. Quem ainda não colocou, pode colocar. Vamos eliminar, gente? Ó, áreas vulcânicas. Ele está falando de afastamento. Poderia ser áreas vulcânicas? É pelo vulcão que forma-se cordilheiras? Então, aqui, ó, áreas vulcânicas não formam cordilheiras. Tudo bem? Eliminamos essa. Faixas costeiras, onde o assoalho oceânico recebe sedimentos. Aí eu teria uma deposição. Se eu tivesse uma deposição de sedimentos, eu estaria com morrinhos, com camadas. Ele não está falando em camadas, ele está falando em afastamento, deslocamento. Como a maioria colocou, letra C, estreitas faixas de intensidade sísmica, contato de placas tectônicas. Por que não seria escudos cristalinos ou rochas submetidas a processo de intemperismo? Quando eu tenho a palavra intemperismo, gente, eu tenho que lembrar de erosão. Ui, eu não consigo escrever, tá? Eu tenho que lembrar de erosão. Então, intemperismo seria o desgaste com processo erosivo. E bacias sedimentares, a gente tem que pensar também
nas deposições. É onde é uma região mais baixa, onde a gente tem camadas de sedimentos, tá bom? Então, conseguiríamos ir excluindo as erradas para chegar na certa, mas essa estava bem facinho, né? Intensidade sísmica, contato de placas. Por que tá facinho, professora? Porque o lugar que ele já coloca, a gente mais ou menos fica esperto com o que acontece lá. Tudo bem? Vamos para a próxima? Aqui, ó. Próxima pergunta. Deixa eu limpar os riscos que eu fiz. Essa daqui é Unesp, eu acho. Acho, não tenho certeza, gente. De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente. Lustres balançam objetos, se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação do medo de imprevisto. Segundos parecem horas. Poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. Ele já traz que é um terremoto. Agora a gente tem que descobrir como isso afeta a população. Então, o fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos a quais áreas? De novo, respostinha no chat. Deixa eu ver quem foi o último, só para eu não me perder. Ok? Então, vamos lá. Coloquem a resposta. A. Alívio de tensão geológica. B. Desgaste de erosão superficial. C. Atuação do intemperismo químico. D. Formação de aquíferos profundos. E E. Acúmulo de sedimentos. Vamos lá, rapidinho. Então, vamos eliminar? Rapidinho. Não há acúmulo de sedimentos aonde tem terremoto. Não há formação do aquífero, porque o aquífero já existe. Poderia ser intemperismo se fosse erosão. Olha lá, B de novo, falando de erosão. A gente está falando de terremoto. É geológico e é uma tensão. Por quê? Porque é um choque. Tudo bem? Então, aqui é um choque. Alguém quer falar alguma coisa? Quase todo mundo acertou. Ih, tô escutando minha voz aí no fundo, gente. Posso para a próxima? Deixa eu ver quantos acertaram. É, um número considerável acertou. Quem errou colocou desgaste da erosão superficial. Na verdade, ele está falando em terremoto, o terremoto não vai ser erosão. Então, erosão a gente vai tratar como movimento externo da crosta terrestre, movimento externo do relevo, criação externa do relevo. Então, a gente tem a interna, que são os 3 movimentos das placas tectônicas, e o externo. Todo tipo de intemperismo é externo. Erosão por chuva, erosão por vento, erosão por material biológico. Então, aqui, quando ele fala de terremoto, ele está usando o interno. Se ele está usando o interno, a gente tem que buscar a resposta que tem esse interno. Erosão não é interno, erosão é externo, tá bom? E não tem na área de terremoto. Vamos tocar vulcanismo. Gente, não achei nenhuma pergunta de vulcanismo, tá? Especificamente. Então, eu só trouxe rapidamente para vocês o que faz o vulcão. Quando as placas se afastam, ele libera espaço para que suba o magma, tá bom? Então, é um movimento endógeno, ele acontece internamente, mas ele modifica o externo. A lava do vulcão pode fazer um novo terreno, pode fazer um novo relevo, mas é um movimento interno, tá? Movimento da crosta, movimento de divergência, afastou, divergência. E vou mudando, tá, gente? Essa daqui caiu na Unicamp no vestibular 2020. E aí eu achei importantíssimo trazer. O que fala
a Unicamp? Ela perguntou assim, clara e simplesmente, qual a diferença entre deserto e desertificação? Vocês sabem qual a diferença de deserto e desertificação? Deserto é um domínio, deserto é um bioma, já existe, é da natureza, tá lá, tudo bem? Mas esse deserto, ele pode aumentar, ou outras áreas que não eram desérticas podem acabar se tornando deserto pelo processo do homem. Então, desertificação é um processo que faz com que o deserto aumente ou outras áreas comecem a se tornar desérticas. Por quê? Porque o homem tira a forração do solo, ele tira a natureza e o solo fica empobrecido. Se está numa região que já falta chuva, solo empobrecido, é claro que o processo de desertificação vai começar a acontecer. Palavra-chave para tudo que o homem faz: ação antrópica. Tudo que o homem mexe, ação antrópica, antropização, tá bom? Trouxe assim engatilhado aí, porque ficou faltando, achei muito importante, tá bom? Então, deserto já existe, tá lá. É um domínio, é um bioma. Deserto é caracterizado pela falta de água, pela falta de água. Não é só calor. Calor, a gente tem deserto de gelo. Então, é falta de água, caracteriza um deserto. Falta de chuva. Aí, a falta de chuva, mais um solo empobrecido, mais calor intenso ou frio intenso faz com que esse processo de desertificação aumente. Eli, eu tenho uma dúvida. Pode Existe falar. desertificação de deserto, o processo de desertificação em áreas frias, ou seja, aqueles desertos de gelo? Existe como um homem contribuir para o crescimento desse deserto? Tipo, porque a gente sabe muito como é que funcionam os quentes, né? Queimada, você destruir o solo, e tal, mas e o contrário, o transformar em gelo? O transformar em gelo não tem, mas tem o aumentar, Luiz. Porque é assim, ó, aonde são desertos de gelo? Nos polos, nos extremos. Então, lá na Antártida, não tem vegetação, não tem nada ao redor. Mas ao norte, no Polo Norte, a gente tem uma camada vegetacional ao entorno. Se, quando essa camada vegetacional sofre algum tipo de desmatamento, esse processo de desertificação de gelo vai aumentar. Outra coisa, a temperatura da Terra, como ela está em constante alteração, se eu tenho um aquecimento, que é o que está acontecendo, e eu tinha um tipo de vegetação adaptada para aquele calor, né? Porque a gente vai pensar nas tundras. Pensa comigo na tundra. Lembra da tundra, aquela gosminha que cobre o solo? Ela não se adapta a muito calor, mas ela precisa de um calorzinho. Quando esse calor aumenta, eu tenho menos proliferação da tundra. Então, eu também tenho um aumento desse deserto de gelo. Mas o deserto de gelo é muito menor a ação do homem do que o deserto de areia, de pedra, de rocha e de sal, tá? Então, é o que você falou, no deserto quente a gente sabe bastante sobre ele e sabe que, por exemplo, estou numa região de floresta, de repente comecei a desmatar essa floresta, o solo é pobre, falta chuva, porque a floresta mantém a umidade, já não tem mais umidade, a gente conhece esse processo de desertificação. Mas e o de gelo? O de gelo é essa ação do homem ou global ou muito local, mas nesse local, assim, um desmatamento pontual ou uma tragédia pontual, tá? Mas não existem grandes relatos na literatura, existem só falas do mesmo processo. Tudo bem? Se eu estivesse nessa questão da Unicamp, eu poderia ter colocado como exemplo de deserto a situação do extremo nordeste do Brasil e como processo de desertificação algumas áreas da floresta amazônica. Você colocaria aí sertão nordestino, processo Sertão de nordestino, tá? desertificação do sertão nordestino. Poderia citar, tá? Poderia citar que na floresta amazônica
se houver essa retirada vegetacional, poderia se tornar, mas você não vai falar que é um processo de desertificação na floresta hoje, porque hoje não há ainda. Por que não há ainda, professora? Porque como são pontuais as retiradas de vegetação, gente, eu tô com o vídeo fechado e tô fazendo movimento com a mão. Como são pontuais as retiradas de vegetação, eu ainda tenho a umidade da floresta ali do lado. Então, eu ainda tenho essas áreas possíveis de um reflorestamento. Num processo de desertificação, eu já não tenho mais essa possibilidade. Aqui você poderia, se fosse Brasil, citar então o sertão nordestino, e se fosse qualquer lugar do mundo, você poderia falar do, por exemplo, do deserto do Saara, o aumento do deserto do Saara. Quer dizer, o deserto já existia, mas por que esse deserto ficou maior? Porque o homem foi Então a retirando gente não tem a deserto, vegetação deserto no natural. Brasil, tipo, a gente não tem nenhum deserto assim no Brasil que a gente poderia usar nesse exemplo. Não, É no mais Brasil deserto. não. A gente tem o processo de Ok. desertificação, mas a gente não tem deserto no Brasil. E os desertos mais conhecidos que você poderia usar sem sombra de dúvida seria ou o Kalahari ou o Saara. Que aí você conseguiria com certeza falar. O aumento desses dois desertos é um processo de desertificação. Por quê? Porque o homem foi lá e mexeu. Tá? E no Brasil, processo de desertificação. Aonde que a gente vai pensar? Na região quente. Ô, professora, mas o Brasil inteiro é quente. Tá, mas não é o Brasil inteiro quente e seco. Ele é quente e úmido. Eu tenho lugares que são mais secos. Qual é a vegetação que eu tenho mais seca no Brasil? A caatinga. Então, é lá que eu vou ter menos umidade. Lá que eu vou ter menos umidade, sertão nordestino, então, que é a região da caatinga, é onde pode sofrer esse processo de desertificação, que já está sofrendo, tá bom? Não é que pode sofrer, já está sofrendo. Ok. Respondido. Sim, sim. Só tinha dúvida mesmo se no Brasil não tinha deserto nenhum Não, para não tem. Ainda. Tá? Ainda. Então, vamos lá? Próximo. Gente, preciso trazer. Tem muita coisa lá e precisava falar um pouquinho com vocês. Planície, Planalto, Depressão. No Brasil, nós temos esses três relevos. Perdão, gente. Os planaltos são altitudes médias. Vamos pensar, nós estamos no planalto, tá? Planaltos, altitudes médias. Nas planícies, nós temos ela muito próximo na costa litorânea, né, muito próximo da água do mar, e quase todo o restante do Brasil é uma grande planície com depressão, segundo a Zisa Saber. Então, eu vou ter que lembrar lá na hora, que é difícil, mas vai ter que lembrar, que a gente tem a classificação do Haroldo de Azevedo, do Aziz Absaber. Deixa eu só mudar meu negócio aqui, gente, senão eu não consigo visualizar. Esqueci o outro, gente. Já volto, não vou perder tempo com isso. O Aziz Absaber é quem classifica o relevo com a depressão. Então, ele vai fazer os biomas, os domínios morfoclimáticos, tudo baseado na altitude, baseado no tipo de vegetação e no clima que predomina. Então, a gente tem que saber de relevo quais tem no Brasil. É isso que precisa saber. Então, nós temos planalto, nós temos planície e nós temos depressão. A depressão ela pode ser absoluta ou relativa. Absoluta ela vai ser se for abaixo do nível do mar, relativa na altitude acima do nível do mar. Uma depressão é um buraco. Se é um buraco, ela vai ser entre regiões altas. Qual região alta a gente tem? A gente tem um planalto, a gente tem uma serra. Olha só, eu trouxe a depressão relativa. Ela vai ser uma camada mais baixa, acima do nível do mar, mas ela não vai estar pertinho do mar. Aí eu saí de um planalto, fui para o mar. Tem uma depressão ali?
Eu tenho que ter uma região um pouquinho mais alta, porque senão não vou ter duas bordas, tá? Então, eu tenho muito problema com os alunos lembrarem disso. A depressão, ela vai ser sempre de 2 lugares mais altos. Não temos no Brasil, não temos no Brasil, não temos no Brasil. Montanha. Professora, mas eu vou para a praia, eu desço a serra. A serra não é montanha. Serra é um dobramento antigo, montanha é um dobramento moderno. Nós não temos dobramentos modernos no Brasil. Não temos. Onde nós temos? Aonde tem encontro de placas tectônicas. Onde o Brasil está, no centro da placa tectônica, não há encontro da placa. Então, a gente não tem montanha, tá bom? Então, só retomando, planalto, altitude média, planície, altitude baixa, depressão, são buracos, vou pôr dessa forma, são áreas mais baixas entre duas áreas relativamente mais altas que aquela. Então, duas bordas, tá bom? E no Brasil nós não temos. O relevo submarino, essa caiu na Unesp, gente. A pessoa tinha que olhar e identificar aqui embaixo da água do mar. Isso daqui foi uma segunda fase. Então, tinha que escrever. A pessoa tinha que identificar no mar que tem relevo igual na superfície terrestre sem água, tá? Então, existem montanhas, existem montanhas, existem ilhas, existem ilhas, existem depressões que chamam dorsais, tá? Então, o relevo submarino, ele é igual ao relevo que a gente vê, só que embaixo da água. E aí vão receber outros nomes. Normalmente, nas pesquisas que eu fiz, o que a pessoa tinha que identificar é uma dorsal, ou seja, onde a placa tectônica se movimentou e formou ali uma depressãozinha, e as ilhas vulcânicas. Não caiu nada além disso. Tudo que eu procurei era com base nisso, tá bom? Então, trouxe para vocês visualizarem. Eu pego o lapisinho, eu fico travada aqui, gente. Ah, e o Jurandir Rosa, olha, apareceu. Jurandir Rosa. Então, vamos lá. Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber e Jurandir Rosa. São os três que vocês precisam saber. Haroldo de Azevedo vai ser aquele que tem a classificação super simples. Ele só classifica em planalto e planície. Planalto e planície. Tá? Montanha, planalto, planície. Como não tem montanha, planalto e planície. Aí a gente começa a ter com o Jurandir Rosa e com a Aziz Absaber maiores informações. O Brasil todo, ele é uma grande planície. Gente, nós temos pontos de planalto, mas ele é uma grande planície, que o Jurandir Ross traz também as depressões. Então, é fácil de guardar. Acompanhem comigo, eu vou pegar uma linha mais grossa. Acompanhem comigo esse processo, ó. Tem um rio bem grandão, planície. Em torno do rio, depressão. Tenho a costa litorânea, planície. Passou a costa, a maior parte é uma grande depressão. Tenho o Pantanal, planície. Em torno do Pantanal, eu tenho depressão e tenho planalto. Então, sempre na área mais baixa, que é a planície, ao entorno, o Jurandir Ross coloca como depressão. No Brasil, a região mais central do Brasil vai ser uma região caracterizada mais alta. Eu tenho que saber isso. Aí, professora, eu tenho que saber esse monte de número que ele classifica? Não. Eu tenho que saber que eu tenho 3 áreas bastante baixas no Brasil, no Rio Amazonas, no Pantanal e na costa litorânea, são planícies, e a região mais central do Brasil, a gente tem o Planalto. Fora isso, temos depressões? Temos depressões, mas elas não são significativas no mapa,
que ele vai trazer para vocês sem cor, tá? Ele não vai conseguir pedir alguma informação muito mais complexa que isso. Então, eu tenho que saber planície costeira, Pantanal e Amazônica. Eu sei a planície costeira, Pantanal e Amazônica, que são as mais fáceis, talvez só o Pantanal aí que pegue um pouco na hora de procurar. Eu vou entender que o centro do Brasil, ele é um grande planalto, tá? Rodeado de depressão, mas ele é um grande planalto. É isso que precisa saber. Um adendo aqui, gente. Lembrando que pode cair alguma pergunta de tipo de relevo com rocha. E rocha é a parte de vida, de separação de vida, mundo com vida, mundo sem vida. Na rocha não penetra água, na rocha não forma vegetação, então ele é um agregado de minerais. Quando eu tenho uma rocha que ela foi particulada, que ela foi segregada, que ela foi dividida, eu começo a ter solo. Quando não, eu começo a ter a rocha mãe, o mundo sem vida. Então, acima da rocha e ela particuladinha, eu tenho solo. Solo, parte de vida. A rocha mãe endurecida, mundo sem vida. E aqui entra nos tipos de rocha, e aí são rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Facinho de falar, gente. Vou voltar para vocês. Facinho de falar. Sedimento, aquela rocha que formou em camada, ou seja, areia. Areia, areia, areia. A areia veio em várias épocas diferentes, é aquela rocha que forma camadinhas de cores diferentes, são estratos. Aonde que a areia vem? No alto da montanha ou no lugar mais baixo? Lugar mais baixo. Se é lugar mais baixo, significa que rochas sedimentares são de bacias sedimentares ou até depressões, tá? Por quê? Porque tem que estar no lugar mais baixo para ir depositando. Tudo bem? Aí eu tenho a rocha metamórfica. O que é uma rocha metamórfica? Aquela que se transformou. E ela era o que antes, professora? De repente ela era sedimentar. De repente ela era magmática, não importa, ela se transformou. Como que ela se transformou? Temperatura, pressão. Uma rocha muito compactada que teve uma temperatura elevada ou resfriada é uma rocha metamórfica. E a magmática é a que vem do interior do planeta Terra, né? O magma saiu, expeliu, endureceu, virou uma rocha magmática. Então, eu tenho que pensar, aquela rocha que tem pouca alteração de cor, elas são muito escurecidas, são rochas magmáticas. Aquela rocha que é mole, que ela esfarela com mais facilidade, são rochas sedimentares. E aquela rocha que aparece em uma composição diferente, às vezes brilhante, às vezes translúcido, são rochas que sofreram transformações, então são metamórficas. Retomaram? Tudo bem, vamos ver se vocês lembram de verdade verdadeira. Aí trouxe mais uma pergunta. Essa daqui, gente, eu acho que é. Não sei se é Unicamp ou se é o UEL. Tá, vamos lá. Deixa eu apagar o meu negócio. Preparados para responder? E temos aí um esqueminha. O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais no período Jurássico. As rochas em que se encontram esses fósseis são A. Magmáticas, B. Sedimentares, C. Magmáticas, D. Sedimentares ou E. Metamórficas. Pelo início dela, eu já consigo eliminar 3. Quem vocês eliminariam aí? Coloquem só quem vocês eliminariam para mim. Rapidinho.
Quem você elimina? A, B, C, D e E. Pode eliminar 3 de cara. Ih, não tá chegando, gente. Isso! Olha só, tem gente que já eliminou 3 com certeza. Eu tenho formação em camadas aqui. Eu percebo isso, que os animais foram morrendo e foram soterrados. Então, não é na magmática, não é na magmática e não é na metamórfica. Aí sobraram 2 sedimentares. Resposta certa, B ou D? Vamos lá, vou ler a B. B, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados cobertos, tá bom? Com o restante dos sedimentos. E letra D, sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na figura simbolizam um evento de erosão dessa área representada. Deixa eu ver, só 7 responderam. Ai, que bonitinho. É isso mesmo, gente. A D tem um distrator. Ele não é um evento de erosão, é um evento de deposição, tá? Então, letra correta, B. Ai, que bonitinho. Vocês são ótimos. São ótimos mesmo. Vamos lá? Mais um. Ai, gente, me pediram isso. Me pediram incansavelmente domínio morfoclimático. O que é um domínio? Eu tenho a atmosfera, eu tenho a litosfera, eu tenho a hidrosfera, eu tenho a formação vegetal daquele lugar. Gente, domínio é completo. Eu olho o que tem ali. Eu preciso olhar para o clima e olhar para a formação vegetal. Eu trouxe para vocês quais são os domínios, mas sei que vocês já sabem. Mas vejam que, quando falou lá daquela pergunta do deserto, eu tenho que entender de domínio, senão eu não vou entender de deserto. Essa região é a região que tem processo de desertificação, tá? Que região que é essa? Caatinga, semiárido, já é uma região com pouca chuva e deficiência hídrica. E mais a ação do homem? A ação do homem aonde, professora? Ué, quando ele vai desmatando essa região de floresta, e essa região de floresta leva água para todo o Brasil, ele afeta diretamente aqui, tá bom? Então, olha como esse mapa vai falar um pouquinho do que eu falei anteriormente com vocês do relevo. Essa região de Cerrado praticamente é uma região de planalto. Essa região da floresta amazônica é mais baixa, com bastante recurso hídrico. Essa região da Mata Atlântica, que quase já não existe mais, ela também está relacionada com a planície, é uma região de floresta que já foi desmatada por causa do homem, tá? O que a gente estuda pouco, e quem for fazer o EL vai ter que reforçar, são esses 2 domínios, domínios da araucária e domínios da pradaria. Precisa, professora? Precisa, cai na UEL, tá? Então, o que cai para nós do estado de São Paulo? Para nós, o estado de São Paulo vai cair muito sobre Cerrado e Mata Atlântica. O que cai, isso eu estou falando a nível Unesp Unicamp. O que cai a nível Enem, qualquer lugar. E o que cai a nível UEL, principalmente essas daqui. Mata Atlântica, Araucária e Pradarias. Então vamos lá. Caatinga, falta água, clima semiárido, vegetação arbustiva e vegetação
herbácea. Perigo, perigo, um dos mais ameaçados no Brasil. Mares e morros, desci para o mar, subi do mar, eu estou passando na serra. Na serra eu tenho esse domínio de mares e morros, que são justamente uma serra do ladinho da outra, que faz toda aquela vegetação florestal no alto do morro, mas que já foi bastante desgastado pelo homem. Cerrado. O cerrado é onde tem a maior quantidade de vida humana no Brasil. Cerrado, bastante povoado, bastante populoso, principalmente nas regiões desenvolvidas. A Araucária tem um clima subtropical, já é um clima mais frio. Tem alta pluviosidade, ou seja, alta chuva, e os invernos são... A temperatura lá é a que tem menos oscilação. Nós não temos intensos calores ou intensos frios. São frios pontuais. Eu tenho inverno, mas esse inverno ele é pontual, é no período de inverno mesmo, tá? A mata das araucárias são aquelas florestas de pinhos, pinheiros, que tem a folha já adaptada. E a formação amazônica, gente, extremamente diversa, extremamente variada. Nós temos árvores de todos os tamanhos e a floresta amazônica retém uma umidade tão grande que a evaporação da floresta formam os rios voadores. Rios voadores caem na Unesp. Professora, que são rios voadores? Essa umidade do ar, ela faz o mesmo caminho, traz umidade para o restante do país. Traz umidade, ó, de cima para baixo. De cima para baixo. Tudo bem? Sim? Vou pôr uma ponteirinha aqui. Faltou, então, domínios das pradarias, que aí sim a gente tem o inverno mais frio, que é a região sul, que é o mais extremo, próximo ali ao Uruguai. Tudo tranquilo? Na região das pradarias, gente, vegetação é aquela vegetação baixinha, a vegetação herbácea, aquela que o ser humano pisa em cima. Vocês lembram quando eu expliquei para vocês lá na primeira série? A arbustiva, homem passa por baixo. Não. Arbórea, homem passa por baixo. Arbustivo, homem tromba. E herbácea, o homem pisa em cima. Então, arbóreo, muito grande, 20, 30, 40, 80 metros. Arbustiva, vegetação de meio metro, de 1,5 metro, 2 metros. E vegetação herbácea são os musgos ou as gramíneas que estão presentes no local. Quanto mais frio, menor a variedade vegetacional. E aí eu trouxe uma pergunta, deixa eu ir direto para ela, com resposta já. Essa eu não quero que vocês coloquem resposta. Vocês lembram quando eu trabalhei isso com vocês no primeiro ano? Essa pergunta foi uma pergunta de Unicamp, gente, e derrubou muita gente da escola particular. Todos os alunos da escola pública acertaram. Pergunta de Unicamp. Variedade vegetacional. Quanto mais alto, mais frio. Quanto mais frio, menor a variedade de vegetação. E os alunos da escola pública arrasaram, porque tinha esse esquema lá na apostila do primeiro ano. Tudo bem? Eu trouxe até com a respostinha, tá? Então, ele pergunta dessa variação vegetacional. E uma pergunta que caiu, creio eu, na Unesp, creio eu, gente, porque eu devia ter posto os nomezinhos, tá? Não pus, não sei por quê. Essa é fácil, mas foi uma pergunta que alguns não souberam responder. Vamos lá? Respondam para mim no chat. Tem que estar mudando esse negócio aqui. Assinale a alternativa que indica corretamente a localização das características predominantes nos domínios.
Cerrado, Caatinga e Mares de Morro. Cerrado, Caatinga e Mares de Morro. Ele está dando a resposta aqui. Você só tem que lembrar que você tem que fazer sequencial. Quem que é o primeiro, quem que é o segundo e quem que é o terceiro. Pergunta fácil? Pergunta fácil. Problema que eu tenho que fazer na sequência de números que aparecem aqui. Vamos lá, podem responder. O número 1 é Cerrado, Caatinga, Caatinga ou Cerrado? Elimina os extratores, gente. O número 2 é Caatinga, Mares de Morros ou Caatinga? Eliminem os extratores. Pode ir respondendo. E o 3? O 3 é Mares de Morro, Cerrado, Cerrado ou Mares de Morro? Se eu identificar qualquer uma delas, eu consigo eliminar várias, tá? Ah, eu sei esse, professora, esse daí eu sei exatamente qual que é esse. Consigo eliminar várias. Mais um pouquinho. Quem vai responder? E, gente, não vou fazer mais perguntas, vocês não respondem? Qual é cada um dos domínios? Tem gente que errou. Teve gente que se confundiu. Vamos lá. Domínio 1. Domínio 1 é cerrado. Então, eu elimino o B e eu elimino o C. Fiquei com duas. Gente, não apareceu a E. Tinha uma E. Bom, tudo bem. Domínio 2. É Caatinga ou é Caatinga? É Caatinga. Domínio 3. Mares e morros com savana. Não existe mares e morros com savana. Ou mares e morros com mata atlântica. Letra D de dado. Quem acertou? Ela ficou muito fácil porque eu não pus a E, algum motivo, não sei. Deixa eu ver. Só uma pessoa errou. Mas eu acho que a pessoa se confundiu, porque ela estava muito parecida, só lá no finalzinho que mudava. Então, letra D. Gente, cansaram? Que horas são? 9 horas. Agora eu vou entrar numa pauleira sem tamanho, tá? Então, precisam tomar uma água, alguma coisa, porque meu Zoom não vai cair. Tá tudo em ordem? Posso tocar? Faz um joinha para mim, por favor, se eu posso tocar. Tô perdendo público, gente. Tava com 68, tô com 55. O povo não tá gostando. Tá bom. Vamos lá. Agora é pauleira, gente. Não foi até agora, professora? Não foi. Agora vai ser. Vamos lá. Globalização, metrópoles, megalópolis, cidades globais, migração, população, urbanização e tudo que é relacionado a pessoas. Globalização nada mais é do que a expansão do capitalismo. Então, o mundo se tornou capitalista, descobriram que podia comprar, vender e lucrar. Capitalismo é lucro. Começaram a expandir o comércio, começaram a expandir o mercado consumidor. Eu preciso vender para mais pessoas, eu tenho que vender para mais longe. Começa a surgir tudo daí. Evolução dos meios de transporte, evolução dos meios de comunicação e evolução dos meios de propaganda. Vender, lucrar, era essa a frase. Vender, lucrar. Preciso vender para mais gente, todo mundo que está na minha região não tem mais interesse em comprar, vou buscar outras pessoas. Preciso de meio de transporte.
Preciso que essas pessoas comprem, mas preciso que essas pessoas tenham dinheiro. Preciso gerar emprego. Preciso vender de uma forma mais rápida e isso chegar muito mais rápido, que é o momento atual. Preciso da evolução dos meios de comunicação e meios de propaganda. Vamos lá para a pergunta. Gente, analisar música na prova, vocês surtam, mas tem que analisar. Sozinho vai descobrindo o caminho, o rádio fez assim com seu avô. Rodovia, hidrovia, ferrovia, e agora chegando a infovia para a alegria de todo o interior. O que é uma infovia, gente? Olha, infovia é o que determina a nossa resposta. Uma palavrinha que talvez vocês não saibam o que significa, que é a informação aí que ele quis fazer uma brincadeira. Resposta correta. O trecho dessa canção do Gilberto Gil faz referência à globalização. E esse trecho está querendo dizer o que da globalização? Podem pôr no chat. Evolução dos fluxos populacionais, expansão das empresas transnacionais, expansão das áreas urbanas do interior, evolução da tecnologia e informação ou ampliação do protecionismo alfandegário. De cara, a gente elimina a E, não tem nada falando de protecionismo nem de alfândega. Qualquer uma das outras poderia se pensar, mas eu tenho que pensar que a resposta está relacionada com infovia. Quem respondeu? Vamos, gente. Agiliza! Letra D de dado, evolução da tecnologia da informação. Professora, mas eu nem sabia que existia essa palavra, nem nós, tá? Infovia foi uma brincadeira, via de informação, então evolução da tecnologia de informação. É necessário, sempre foi necessário e é parte presente da globalização. Meio de comunicação faz com que você consiga comprar, consiga vender com mais rapidez. Trouxe um resumo, não vou ler o resumo, quem precisar, é um resumo muito completo, tá bom? É o segundo slide depois da globalização. E entro num conteúdo que vocês não viram, cidades globais e sua influência. Aconteceu a Revolução Industrial começou a deixar algumas cidades mais importantes, outras menos importantes, e as cidades mais importantes começaram a se relacionar com outros centros, outras cidades mais importantes, até que isso cresceu. E aí, em alguns lugares do mundo, nós temos as cidades globais. Todas as cidades globais são metrópoles, mas nem todas as metrópoles são cidades globais. Cuidado com esse conceito. Cidade global, ela tem que ter 4 requisitos. Se ela não tiver um desses requisitos, ela não é considerada uma cidade global. Ela pode ser uma metrópole, porém não é considerada uma cidade global. Tem que ter infraestrutura e inovação. Avanço nos meios de telecomunicação, propaganda e publicidade são as melhores empresas. Por isso você pensa em trabalhar com publicidade e propaganda, você pode exercer isso de qualquer lugar do mundo, mas o foco está numa cidade global. É lá que você vai crescer, tá? Centros de pesquisa e educação, muitas metrópoles não têm centros de pesquisa e de educação, então não é global. Transporte, tem que ter um acesso fácil, pode ter aeroporto, porto, para a população local, para a população que chega. Não tem porto porque não está no mar, mas tem acesso fácil. Então, São Paulo é uma cidade global e é uma cidade global que tem acesso fácil ao Porto de Santos, tá? Tem aeroportos internacionais, mas tem acesso fácil. Então, isso é necessário. E grandes centros empresariais e financeiros, como Bolsa de Valores. Se não tiver Bolsa de Valores, não é uma cidade global. Empresas de consultoria e principalmente seguradoras assim, internacionais. Tá? Uma cidade global tem que ter esses 4 requisitos. Não tem um, não é global.
Tem um muito bom e o outro mais ou menos. Não tem problema, porque eles recebem pontuações. E aí classifica a cidade global em alfa, beta e gama. As cidades globais alfa, Brasil tem só São Paulo em alfa. Pode ser um escalar, tá? De 10 a 12 pontos, então São Paulo está ali no 10. Vamos pensar assim. Quem seria 12? Nova York e Londres. São Paulo, há 5, 6 anos atrás, ele estava no beta. E Rio de Janeiro estava no gama. Então, São Paulo cresceu. Pode crescer, professora? Melhora a condição, ele vai para o nível superior, tá bom? Então, São Paulo é uma cidade global, ela se comunica com qualquer lugar do mundo e ela tem todos esses requisitos. Rio de Janeiro também tem? Tem, senão não é cidade global. Só que alguns requisitos ela tem melhores pontuados do que outros, tá bom? E nós não temos nenhuma na gama, professora. Não pus porque existem autores que falam que Curitiba é uma cidade gama e tem autores que não falam isso. Então, eu não trouxe um dado comprovado, tá? Então, Curitiba é uma cidade que tem uma expressividade global, mas alguns autores não consideram. E eu trouxe o dado mais atualizadíssimo, gente. Eu fiquei 3 dias pesquisando esses dados atuais. Como faz algum tempo que não tem esse levantamento, eu não consegui trazer com precisão isso. Então, uma cidade global. Não tem um desses 3 itens, não é global. Tem esses 3, não, perdão, esses 4 itens não é global. Tem esses 4 itens, mas não tem um grande centro de pesquisa. É um centro de pesquisa bom, mas não é um grande centro de pesquisa, cai a pontuação, tá? Então, ela pode ser em qualquer nível. Essas cidades são muito, muito, muito influenciadoras. Olha lá, último mapinha mais recente que eu consegui encontrar. Então, tem São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires. São Paulo é a maior da América do Sul. Gente, é a cidade global top dos tops. Nem Buenos Aires chega perto de São Paulo. Aí tem o México também, com essa influência que São Paulo tem. Depois tem Los Angeles, não enfosquei. Nova York, Londres, Berlim, Paris, Moscou, Istambul, Cairo, Índia, Delhi, eu não sei pronunciar todos da Índia, tá? Mumbai, Singapura, Jacarta, Tóquio, no Japão, não sei pronunciar alguns nomes, tudo bem? Então, são cidades globais bastante expressivas essa. Do Brasil só apareceria São Paulo bastante expressiva, mas o Rio de Janeiro para pontuar que são as duas assim que a gente tem no Brasil. Tudo bem? Sim? Faz joinha para mim. Essa matéria vocês não viram, estão vendo agora com exclusividade. Cidade global, cidade que influencia outras cidades, cidade que se comunica com o mundo inteiro, cidade que tem requisitos importantes. Tudo bem? Sim. Toda metrópole é uma cidade global? Não. Existem autores que falam isso, eles estão errados. São autores novos aí que tiraram isso não sei da onde. Toda metrópole, é uma cidade bastante importante, mas nem todas elas têm os 4 requisitos para ser uma cidade global, tá? Cidade global já foi chamada de cidade mundial, mas mudou-se o nome por questão de ser muito mais que mundial. E vamos para a pergunta de Unesp ou Enem, não sei. Uma das consequências das inovações tecnológicas das últimas décadas que determinam diferentes formas de uso e ocupação do espaço geográfico é a instituição das chamadas cidades globais, que se caracterizam. Opa! Qual a característica da cidade global? Podem responder. A. Possuírem o mesmo nível de influência no cenário mundial.
Fortalecer os laços de cidadania e solidariedade entre membros de diversas comunidades. Constituírem um passo importante para a diminuição das desigualdades sociais causadas pela polarização social e pela segregação urbana. Letra D, terem sido diretamente impactadas pelo processo de internacionalização da economia desencadeado a partir do final de 1970, ou terem sua origem diretamente relacionados ao processo de colonização. Vamos lá, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Apareceu 3 respostas para mim, vou tocar o barco, gente. Vou achar os extratores. Perfeito. Vamos lá. Possuírem o mesmo nível de influência? Não, cada uma recebe uma pontuação, por isso não é o mesmo nível de influência. Fortalecem laços com a cidadania e solidariedade? Jamais, porque a globalização não faz esse processo, tá? Elas são cidades que se comunicam, mas não necessariamente fortalecem esses laços. Constitui um passo importante para a diminuição das desigualdades? Nunca! Não diminui a desigualdade, aliás, aumenta a desigualdade. Terem sido diretamente impactados pelo processo de internacionalização ou terem sua origem diretamente relacionados ao processo de colonização. Olha lá, o que me faz tirar essa daqui? Processo de colonização lá no passado. Eu não tinha cidades globais lá, mas eu tenho processo de internacionalização. E elas foram ganhando esse status na década de 70, porque foi quando perceberam que essas cidades precisavam ter bastante influência. Então, já eram cidades importantes, metrópoles, talvez, e aí foram percebendo que precisava gerar emprego, que precisavam ter esse relacionamento mundial. Então, fica aí a dica, 1970 é o período que as telecomunicações começaram a avançar demais, que as pesquisas tecnológicas começaram a avançar demais. Então, 1970, 1960, marquem aí, é um processo de evolução da globalização, tá bom? Próxima pergunta. Esse eu fiz pergunta, hein, gente? Olha, pediram pergunta, mandei pergunta. Cidades não são entidades isoladas, mas interagem. Isso aqui, gente, é cidade global ou urbanização. Eu estou pondo tudo junto, tá? As cidades não são entidades isoladas, mas interagem entre si e articulam de uma maneira cada vez mais complexa à medida que as funções urbanas e as atividades econômicas se diversificam e sua produção cresce. O que ele quer saber disso daí? Intensificam-se fluxos de informação, pessoas, mercadorias, serviços que ligam cidades e redes urbanas. Olha ele falando da globalização e ele falando da urbanização e ele falando da cidade global. Sobre esse processo, é correto afirmar que... Sobre esse processo, é correto afirmar que... E aí, podem responder. Ai, eu preciso ler para vocês, gente. Tô sem voz. Gente acertando.
Quem respondeu letra D está correta. O desenvolvimento de técnicas de comunicação, transporte e gestão permitiu a formação de redes urbanas regionais que articulam nas redes internacionais. Então, comunicação, transporte e gestão. Tudo bem? Deixa eu limpar. Trouxe para vocês o resuminho aqui, só que material complementar eu vou pôr lá, tá, gente? Não dá para trabalhar tudo aqui. Vamos lá, comecem comigo pela setinha. No Brasil, a cidade é o município que tem uma sede administrativa, uma prefeitura, ou seja, capacidade de sustentar sozinho. Por que que aqui em Jaú a gente não tem a... Como que chama o bairro lá, gente? O distrito como cidade. Já tentou ser cidade. Ele tem capacidade de se sustentar sozinho? Tem, e muita, mas a cidade de Jaú não quer perder esse recurso. Então, não tem uma prefeitura, não se permite essa prefeitura. Mas a partir do momento que eles brigarem, né, se não sair a lei de número mínimo de habitantes, eles conseguem se transformar em cidade. Aí começa aqui, ó. Revolução. Estimulou o êxodo rural. Enrosquei, gente. Estimulou o êxodo rural. Todo mundo foi para a cidade. Um país só é considerado urbano se ele tiver mais de 50% da população trabalhando nas cidades, morando nas cidades. Tá? E se ele tiver só 30%, ele é um país rural. Então, o Brasil é um país urbano. Opa, a gente hoje tem pouca gente na zona rural. Crescimento urbano é o crescimento das cidades e também a questão da infraestrutura. Só vir para a cidade não é suficiente, tem que vir para a cidade e trazer todas as infraestruturas necessárias. Hoje, todo bairro que é lançado, obrigatoriamente tem que ter água, energia e asfalto. A rede de esgoto, água, energia e asfalto. Urbanização é uma cidade já formada e aí essa população começa a aumentar. Então, vem esse êxodo rural num processo de urbanização, está trazendo e está se tornando urbano. Já crescimento urbano, a gente tem que relacionar ao tipo de desenvolvimento. Um crescimento dos países ricos, essas cidades são planejadas, têm ruas largas, os bairros são bem colocados. Nos países pobres, não há espaço, e aí começa a favelização, começa a sair bairro muito, muito, muito longe. Assim, quanto mais pobrezinho, mais longe vai ser. Então, crescimento urbano é velocidade, lento nos países ricos e organizado nos países ricos. Rápido nos países pobres e desorganizado nos países pobres. E aí vem para os conceitos que vocês precisam saber. Metrópole é uma cidade importante que tem bastante empresa, tem bolsa de valores, tem renda, mas pode não ter um desses itens. Região metropolitana, quando duas cidades importantes se encontram. Exemplo prático. ABC Paulista, tem um monte que se encontra. Eu tenho a cidade de São Paulo, que é uma metrópole, e tenho as cidades dormitórios, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, que são cidades próximas, coladinhas. Atravessou uma rua, eu estou na outra cidade, região metropolitana, tá? Conurbação é o processo dessa junção. Uma área conurbada é uma área em que as duas se encontraram. Tanto é que, vamos pensar, precisa passar lixeiro naquela rua. O lixeiro vai ser da cidade de São Paulo ou da cidade de Santo André? Tem uma administração conjunta daquela região. Existe um conselho para aquela região, tá? Então, quando eu tenho um processo de conurbação, as duas ou as três cresceram na mesma direção, eu junto esses municípios. E ali eles ficam muito próximos. E isso chama região metropolitana
O processo chama conurbação. E megalópole é a junção de duas metrópoles. Por exemplo, eu tenho um caminho de São Paulo a Rio de Janeiro. Esse caminho é uma megalópole. E faltou, gente, ó, falei, esqueci. Megacidade. O que é uma megacidade? É uma cidade grande? Não, é uma cidade com bastante habitantes. Megacidade tem a ver com quantidade. Uma megacidade pode deixar de ser megacidade se morrer muita gente ou se muita gente for embora. Ou uma cidade pode se tornar uma megacidade caso muita gente venha para essa região. E próxima pergunta sobre urbanização, cai muitas, só que assim, urbanização cai muito misturado. Vocês estão me vendo? Então, processo de urbanização. Vamos lá. Processo de concentração urbana no Brasil em determinados locais teve momentos de maior intensidade e, ao que tudo indica atualmente, passa por uma desaceleração no ritmo de crescimento populacional nos grandes centros urbanos. É correto falar que esse processo socioespacial é. Por que será que há uma desaceleração no ritmo do crescimento populacional? Ritmo do crescimento populacional. Por que tem essa desaceleração? Porque falta matéria-prima na cidade, porque tem a degradação da rodovia, porque tem aumento do crescimento vegetativo, porque tem uma centralização de poder ou realocação de atividade industrial. Rapidinho. Carência de matéria-prima na cidade, gente. Degradação da rede rodoviária, por isso que as pessoas não estão tendo mais filho, por isso que elas estão indo embora. Aumento do crescimento vegetativo, centralização de poder político ou realocação da atividade industrial. Resposta correta, vamos ver. Ai, ai. Ai, 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 ai. Essa vocês erraram. Então, vamos lá, ó. Uma causa do processo da desaceleração do crescimento populacional dos grandes centros urbanos é a falta de oportunidade de emprego. Então, as indústrias vão para outros lugares, elas procuram outras cidades que ofereçam benefícios, e aí as pessoas ficam desempregadas, então vão em busca desses novos empregos gerados em outros lugares. Então, letra E, realocação da atividade industrial. Vocês responderam todas. Só uma pessoa respondeu essa. Tá? Então, não tem nada a ver com carência de matéria-prima, nem para a indústria sair dali. A indústria sai dali porque ela vai atrás de benefícios. Não tem a ver com degradação da rede rodoviária, essa podia excluir logo de cara. Aumento do crescimento vegetativo seria assim, nascer menos filhos e morrer mais tarde. Então, eu tenho aumento do crescimento vegetativo, mas ele está falando aqui, deixa eu ver, processo de construção determinadas teve momentos de maior intensidade. O que indica, atualmente passa por uma desaceleração grandes centros urbanos. O que ele está dizendo, gente, que determina isso é esses grandes centros urbanos. Por que nas grandes cidades? Se fosse o outro, se fosse diferente, seria em todos os lugares, tá? É ele que determina essa resposta. Não estaria errado esse aumento do crescimento vegetativo se não tivesse essa colocação aí. Gente, tô perdida na hora, hein? Mais uma? Ou não? Estão cansados? Dinâmica populacional
e migração. Aí eu acabo, gente. Quem quiser ficar comigo, fica. Quem precisar sair, já pôs nome no chat, tá tranquilo. Vamos lá. Dinâmica populacional é movimento. Toda vez que eu tenho a palavra dinâmica, tem movimento. As pessoas se movimentam de que jeito? Nasce, morre e as pessoas migram. Dinâmica populacional são os 3 itens juntos, tá? Nasce, morre, migra. Chega ou sai. Então, eu tenho essa dinâmica. Eu trouxe para vocês os conceitos, tudo bem? Trouxe para vocês os conceitos. Deixa eu só salvar o chat, que teve mais gente que colocou agora, gente. É rapidinho, tá? E depois eu não perder isso daqui. Chat. É só a série, viu, gente? Não precisa nem pôr o nome, que o nome já aparece. Ó. Taxa de natalidade. Eu tenho o número de nascidos vezes 1.000 dividido pelo número de habitantes. Taxa vai dar uma porcentagem. Taxa de mortalidade. Número de óbitos vezes 1.000 dividido pelo número de habitantes. Então, morreu esse ano, teve uma taxa de natalidade de 10%, de 3%. É assim que vai sair esse resultado. A natalidade, quanto mais nasce, significa que um país tem tendência a ser mais pobre. Aquela família com um número X de filhos, né, um montão de filhos, existe exceção à regra, mas normalmente essa família está numa das condições mais pobres. Então, ou é a região mais pobre de um determinado país, ou é um país pobre. Tá? Pensa no continente africano, o índice de natalidade no continente africano é muito alto, quase todos os países de lá. Taxa de mortalidade. Quanto mais cedo a pessoa morre, também indica um país pobre, indica um país que não tem qualidade de vida. Então, taxa de mortalidade, ela deve ser baixa. A pessoa deve viver mais tempo para ser um país bom. Fecundidade, número de filhos por mulher. Esse resultado pode dar 1,5, 2,5. Por quê? Porque faz uma média das mulheres em idade fértil. Cada país tem uma idade fértil, tá? Mas varia entre 15 e 49 anos. No Brasil, entre 15 e 44. Então, pega essa média de idade fértil e divide pelo número de filhos que essas mulheres têm, então aí dá um número quebrado. Quanto mais alto for esse número de filhos, também significa um país subdesenvolvido, um país ruim. E crescimento vegetativo, que era da pergunta anterior, eu tenho o número de nascidos menos o número de mortos. Quanto maior for esse crescimento vegetativo, quanto maior for essa diferença, eu tenho que fazer a análise se essa diferença é positiva ou se é negativa, porque seria muito bom se ela for positiva, tá bom? Trouxe para vocês 3 pirâmides etárias que são do Brasil. Lá em 1950 é a primeira país assim, bem subdesenvolvido, base larga, topo estreito, as pessoas morriam cedo. Deixa eu riscar. Eu adoro riscar, gente. As pessoas morriam cedo aqui. Na segunda, eu tenho Brasil em 1900... Não sei, gente, não consigo enxergar. 85, opa, não consigo enxergar porque estou olhando no lugar errado. 1985. E depois 2020. Pode ser que 2020 não seja isso com o Covid, hein, gente? Mas a gente tem a previsão aqui. Percebam que, olha, eu risquei bem aqui em cima, o topo da minha pirâmide. Quando eu falo assim, a base larga, eu olho aqui embaixo. São os 3 primeiros, tá? Ou não pegou? Os 3 primeiros. Quando eu falo topo da minha pirâmide, é isso que eu vou analisar. Tá vendo que morre-se mais tarde em 2020? Tô falando antes do Covid, gente. Tá vendo que a base se estreitou? Significa que nasce menos. Quanto mais nasce, mais característica de subdesenvolvido. Quanto menos nasce, mais característica de desenvolvido ou em desenvolvimento. E essa população aqui é a população adulta.
Isso daqui, país ruim. Isso daqui, bom. Mas não tão bom assim, porque quando eu tenho estreitamento dessa base, significa que quem vai sustentar essa pirâmide no futuro? Isso é um problema, tá? E aí eu trouxe para vocês outras informações. Então vamos lá. 2013, 2040, 2060. Uma pirâmide se sustentaria com uma base dessa em 2060, gente? Esse é o problema dos países desenvolvidos, é isso que eles enfrentam. Olha, a população vive bastante tempo, olha, a população está feliz. Só que quem que vai sustentar essas aposentadorias? Quem que vai sustentar essa população? Então, 2060, a previsão para o Brasil é que ele esteja bastante próximo dos países desenvolvidos. Então, ele vai enfrentar esse problema de previdenciário, tá? Já falei, quem precisar sair, gente, vou tocar até o final, porque daí já fica gravado, tá? Tô acabando, prometo para vocês. 4 tipos de pirâmides no mundo. Pirâmide jovem, base larga, topo estreito. Pirâmide adulta, eu começo a ter a base estreitando e começo a ter ela mais larga no meio. Pirâmide envelhecida, própria dos países ricos, desenvolvidos, que começaram a enfrentar alguns problemas e começaram a tomar cuidado com isso e incentivar, por conta da pirâmide envelhecida, incentivar a pirâmide rejuvenescida. O quê? Ai, vamos ter filho porque a gente precisa ter filho para que essa base da pirâmide comece a largar. Porém, não é que nem era lá na pirâmide jovem. Comece a ter mais filhos, mas não perca a qualidade que já foi conquistada. Então, a pirâmide rejuvenescida também é de países ricos, sendo incentivado pelo governo ter mais filhos para que essa base da pirâmide se alargueça um pouco, para que eles não tenham problemas futuros. Eles não teriam mão de obra, eles não teriam a sustentabilidade das previdências, eles não teriam quem fosse atender os mais velhos. Sem jovem, não tem uma renovação. Só que assim, não é jovem à torta e à direita, sem trabalho, sem nada. Isso é com muito planejamento. Então, pirâmide envelhecida é de país desenvolvido ou em desenvolvimento avançado, e a rejuvenescida é pirâmide de país desenvolvido também. E aí, a perguntinha que eu lhes faço é essa. Esse é Enem, tá? Claramente Enem, gente. Composição da população brasileira por faixa de idade. Esqueci de falar. Até. Aqui. Esqueci de falar isso, gente. Aqui vai ser envelhecida. E aqui é uma pirâmide adulta, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Segundo essa análise, 1980, 2011 e 2040, a evolução da pirâmide etária apresentada indica a seguinte tendência: crescimento de faixa juvenil, aumento de expectativa de vida, elevação da taxa de fecundidade e predomínio da população masculina, expansão do índice de mortalidade. Vamos lá? A evolução da pirâmide etária apresentada indica a seguinte tendência: crescimento da faixa juvenil, aumento da expectativa de vida, elevação da taxa de fecundidade, predomínio da população masculina e expansão do índice de mortalidade. Então, vamos tentar excluir, ó, lado cinza mais claro é homem e lado cinza mais escuro é mulher. Claramente,
não pode ser o predomínio da população masculina, porque batendo o olho a gente já percebe que tem mais mulheres. Elevação da taxa de fecundidade seria um aumento nessa região. Também não é isso. Expansão do índice de mortalidade, crescimento de faixa juvenil, não existe faixa juvenil com esse nome, mas também eu leria aqui, ó, questão do jovem, está aumentando o número de jovem. Expansão do índice de mortalidade, essa expansão é maior, quantidade? Também não, eles estão morrendo mais tarde ou estão vivendo bastante, ó, não tem o topo da pirâmide aqui. Percebem que nem aparece o topo dela? Então, vamos ver se puseram certinho. Perfeito. Todo mundo que respondeu. Ô, Laís, o que o governo fala para convencer a ter mais filhos? Dá benefícios. Licença maternidade de 1 ano. Recebe para ter mais filhos. Ele faz muitos benefícios, né? Estabilidade no emprego, horário diferenciado para a mãe continuar cuidando do filho. Isso daí permite com que as pessoas pensem, então, ter mais filhos. Sempre a questão da mulher, né? Então, são chamariz para a mulher. Então, ela vai ter mais filho, olha, ela pode trabalhar reduzidamente sem perder salário. E aí faz com que elas realmente queiram mais filhos. Ou queiram filhos, porque o problema é que estava sendo um crescimento negativo. A maioria não queria filhos, queria focar na carreira. Creches de qualidade, escola de qualidade, tudo isso é um chamariz para ter mais filhos, tá bom? Acabando de verdade, gente, migração, imigração e refugiados é nosso último tópico. Vamos lá. Migrar é o ato de deslocar-se, emigrar, imigrar, refugiados, tá? Todo migrante, ele é um imigrante e um emigrante. Se ele sair, se ele chegar, ele vai receber aí sua colocação, classificação. Migrar, saiu de um local, tá? Migrar, movimentou, vamos por assim. Imigrar, quando ele chega num país. Emigrar do país que ele sai. E refugiado é aquele que saiu porque ele precisava sair por motivos de ordem maior. Por que as pessoas migram? Por muitos motivos, mas guardem aí com vocês. Para melhorar a qualidade de vida, para fugir de guerra, crise econômica, pobreza, problemas ambientais, ou migram temporariamente para conseguir emprego, estudar, para ter mais saúde. Então, são muitos os motivos que as pessoas migram, tá? As migrações podem ser pendulares, temporárias ou indeterminadas. Muitos de vocês são migrantes pendulares, que vão até Ana Franco estudar, mas saem de outra cidade, tá? Vai e volta. Temporária, vou fazer um intercâmbio. Ou indeterminada, eu vou e não sei se volto. Não volto, não tenho esse planejamento de voltar, por muitos motivos, tá bom? Então, pendular é aquele que vai trabalhar em outra cidade, aquele que vai estudar em outra cidade. Então, alguns de vocês são migrantes pendulares. Normalmente, as migrações ocorrem de países desenvolvidos para países desenvolvidos, na sua maioria, ou países em desenvolvimento e países em desenvolvimento. Então, 60% é do mesmo para o mesmo. 37% do em desenvolvimento para desenvolvidos e 3% dos países desenvolvidos, que é a migração para países em desenvolvimento. Migração para ação social, para desenvolvimento industrial ou por conta de alguma empresa multinacional. É mais difícil esse do desenvolvido para o em desenvolvimento, tá bom? E aqui, principais rotas de transição. Gente, esse mapa é atualizadíssimo. Esse mapa é o que está caindo e provavelmente vai cair para vocês. É o top do top. Peguei o máximo de atualização possível para vocês, tá? Então, principais travessias pelo Mediterrâneo.
a gente pensa aí nessa migração africana para fugir de situações ruins, e eles vão procurando sempre aonde tem a maior aproximação de cultura e maior aproximação de localidade. Do norte da África para a Ásia, a gente tem as questões de guerras ou políticas, e a questão na oriental é melhoria de qualidade de vida. Então, esse daqui, norte da África para a Europa ou para a Ásia, é o foco principal das migrações que estão caindo no Enem. Eu trouxe também do Brasil, mas não já caiu muito. Não é o que mais cai hoje. Hoje o que mais cai são as migrações internacionais. Então, eu trouxe um mapa top para vocês. Vamos pensar, então, que migrar nem sempre é fácil, sofre preconceito, racismo e xenofobia. E vamos responder essa daqui ou não? Vocês estão em 36, vocês precisam descansar um pouquinho, né? Gente, vou deixar então. Só vou falar daqui da migração no Brasil. Ela era do Nordeste para o Sudeste, melhores condições de vida. Depois do Nordeste para o Sudeste, mas do Sudeste para outras regiões procurando melhores condições de vida. E em 90 a gente ainda tinha fluxos variados. Hoje, fluxo que permanece, que predomina, é o movimento de retorno. Retorno. Por que retorno? Porque as indústrias estão instalando em qualquer lugar do Brasil. Então, as pessoas que vieram para o Sudeste para trabalhar, hoje elas estão retornando para a sua região de origem, porque o Sudeste não tem mais tanta disponibilidade quanto tinha antes. Então, acaba tendo um inchaço populacional, um inchaço de emprego. Então, elas vão fazer esse movimento de retorno que muitas indústrias, muitas empresas estão instalando-se em outros territórios, e elas, quando têm oportunidade, elas voltam. Gente, avancei 10 minutos. Espero que tenha abordado tudo. Agradeço de coração a presença de vocês. Não esqueçam de dar uma olhadinha no material adicional que eu vou colocar lá. Se alguém tiver alguma dúvida em qualquer tópico que eu tenha abordado ou não tenha abordado, me mande uma mensagem, eu gravo um tópico específico para vocês. Se vocês quiserem que eu vá postando, é só falar, professora, precisamos de tal item. Eu volto para atender vocês. Eu faço as gravações curtinhas, videoaulas ou áudio para vocês, para explicar. Desejo a vocês, assim, o maior sucesso do mundo. Nadinha, Marina. Nadinha. Não precisa anexar nada. Tá bom? Vamos descansar um pouco, respirar fundo, que daqui a pouco vocês têm outra aula. Beijos, meus amores. Tchau, Eli. Tchau, tchau. Tchau, Eli. Obrigado. Tchau, tchau.